Para todos, muito boa noite. Bem-vindos aos Olhos nos Olhos, como sempre, com Henrique Medina Carreira. Hoje temos como convidado Henrique Neto, o empresário Henrique Neto. Vamos falar do relançamento da economia portuguesa. Vamos ver quais são as diversas variáveis que os participantes neste programa, Medina Carreira e Henrique Neto, têm para avançar relativamente a uma questão, Dr. Medina Carreira, boa noite, que é fundamental para o presente e para o futuro do país, porque isto sem economia não vai lá, não é? Pois, eu diria que se há alguma hierarquia de temas, este é um tema número um. É um tema número um. E é um tema que, enfim, a meu ver, tem passado muito despercebido, mas não é um problema português. Em Portugal tem uma gravidade excepcional porque o Estado faliu. Mas nos restantes países da Europa este tema tem uma imensa relevância. Eu aqui há tempo estive a construir um quadro que procurei hoje para se ter uma noção do que aconteceu. Comparando o crescimento médio entre 85 e 2000 com o crescimento médio entre 2000 e 2010, 85 e 2000 conseguindo 15 anos, e 2000 e 2010, verifica-se, vou aqui arranjar uns exemplos, Portugal no primeiro período cresceu 3,8. No segundo período cresceu 0,7, 5 vezes menos. 0,7 recordo os anos... 2000 e 2010. Esta última década. Sim. Bom, a Alemanha cresceu 2,5 e 0,9. A década cresceu quase tanto como Portugal. A Irlanda cresceu 6,8 e 2,5, quase 3 vezes menos. A zona euro no conjunto 2,6 e 1,1, menos de metade. E os Estados Unidos 3,3 e 1,7, metade. Quer dizer, isto é um fenómeno generalizado, não é um problema estritamente português. E isto, eu tenho explicado aqui com desagrado generalizado, que este é um problema decorrente da globalização e da desindustrialização. Com desagrado generalizado? E neste momento, por fim, aterrou em Bruxelas o problema da industrialização, na Comissão Europeia. Agora, nos finais de janeiro, houve uma reunião lá, não sei, contemplava quem, em que se dizia que a base do relançamento da economia tem que passar pela indústria, porque é a única atividade que cria emprego e crescimento. Quer dizer, eu não consigo entender como é que em Bruxelas, com centenas de técnicos, leva tanto tempo a perceber que este é o problema fulcral da Europa e dos Estados Unidos. E sem se resolver este, nós não vamos a parte nenhuma. Dr. Henrique Neto. Deixa, ainda te queria acrescentar umas coisas. Mas queria deixar envolver agora o Dr. Henrique Neto para depois concluir. Porque isto tem uma sequência lógica que não comporta quebras. Na União Europeia, a União Europeia absorveu 45% do investimento mundial em 2001. 45%. Está a absorver agora 20% do investimento mundial. É uma quebra brutal. Bom. Ora, em Portugal, não nos vamos deter, tenho aqui muitos números, mas não vale a pena, basta dizer que o investimento cresceu em 5 anos 17 mil milhões, e decresceu 15 mil milhões e as exportações cresceram 17. Quer dizer, se não fossem as exportações compensarem o investimento, as exportações positivamente, o investimento negativamente, nós estaríamos muito pior, muito pior. Ora, o que justifica o convite feito ao meu amigo Henrique Neto, nós conhecemos há muitos anos, nem vou dizer quantos, porque parece mal. Foi meu professor, não se esquece. Fui seu professor. Foi o seu professor onde? Na Marinha Grande. Física, na Marinha Grande? Física, sim. No Liceu? Não, na Escola Industrial. Na Escola Industrial. Bom, porque nós normalmente pegamos nisto dizendo se a justiça não melhorar, se a burocracia não melhorar, se isto não melhorar, nós não vamos a parte nenhuma. E ele tem esta originalidade que me parece útil, é que ele pega, digamos, no panorama e diz nós precisamos de fazer isto aqui, aquilo, acolá. Quer dizer, ele elaborou uma política, de facto. Não disse generalidades de caráter político. Elaborou uma política, boa ou má, mas elaborou. E esse é um mérito, exatamente. Porque eu não vi ninguém fazer isso em Portugal até agora. E é sobre essa política... E é sobre isso que ele vem explicar. Exatamente, as linhas gerais dessa política. Ou seja, se o Henrique Neto fosse Ministro da Economia ou Ministro das Finanças, ou Primeiro-Ministro... Do Primeiro-Ministro. Sim, claro, o Primeiro-Ministro é sempre o chefe do Governo, claro. É ele que tem que validar as opções dos diferentes ministros. Mas pelo menos havia, as guidelines estavam lá. Sabia o que iria fazer. É verdade. Muito bem. Então qual é a sua ideia fundamental para depois decompormos? Mas onde é que está o nó górdio?
Eu começaria por umas tantas generalidades e passaria a seguir ao concreto. Da generalidade, eu acho que Portugal necessita de consciencializar uma estratégia para o futuro do país. Nenhum partido político português, da área do poder e das oposições, realmente apresentou ao longo destes anos, após a entrada na União Europeia, uma visão estratégica de que veem qual vai ser o futuro de Portugal. A industrialização de que o Medina Carreira falou é uma das questões. E para se compreender a importância de definir uma estratégia, eu dava 2 exemplos. Portugal foi, durante séculos, um país euroatlântico. Era europeu, mas, digamos, a sua dinâmica era para o Atlântico, para a África, para as Américas, etc., e para o Oriente. A partir da entrada na União Europeia, e principalmente a partir do professor Cavaco Silva, Portugal limitou a sua ação e o seu pensamento à Europa. E tornou-se um bom aluno europeu, desprezou a indústria, contraiu a agricultura, ou esqueceu a agricultura, que era a nossa economia, era uma economia agrícola. Esqueceu ou foi obrigado a esquecer por causa das políticas europeias nós comuns? Não seríamos obrigados, aceitámos como bons alunos essas políticas. A gente queria dinheiro. E chegados aqui... E a Europa também queria, não é? E chegados também aqui... queria redefinir essas eu políticas, defendo o euroatlantismo, mas era importante que decidíssemos se queremos ser apenas europeus ou se queremos ser mais do que isso e voltar à nossa estratégia histórica do euroatlantismo. Isto é uma decisão essencial. Um outro debate que está na sociedade portuguesa e que devia ser esclarecido estrategicamente, e dou só estes 2 exemplos, é a questão, uns defendem uma economia de mão de obra barata, aliás, nos últimos anos, é isso que tem sido feito, através do corte de salários, através do corte de pensões, através, enfim, de toda esta austeridade, é a produzir uma economia mais barata, de produtos mais baratos, é embaratecer o preço da economia, ou se queremos ter uma economia do conhecimento e apostamos, enfim, a economia do conhecimento comporta muito, não vou aqui explicar, porque toda a gente sabe o que é que eu quero dizer, com mais tecnologia, produtos mais valorizados, sim, etc. Mais investimento na ciência. Estas 2, eu dei isto como exemplo, estas 2 opções, que são opções nacionais, que estão nos jornais, direto ou indiretamente, todos os dias, e nos meios de comunicação, deviam ser esclarecidas. Estas e outras, enfim, por razões de tempo, só falo destas 2. Mas nós, num mundo global em que estamos, não temos que estar com os pés em todo lado? Na minha opinião, temos, mas não é isso que temos feito muitas vezes. E temos que estar em todo lado com uma noção, e isso também faria parte de uma estratégia, com uma noção de quais são os lados determinantes de onde estar. Mas neste momento o lado determinante está no Pacífico, não é? Para dar um exemplo, mas mesmo assim, mas para dar um exemplo, eu costumo dizer que temos 2 vizinhos, de um lado a Espanha, do outro lado os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é a maior economia mundial e nós, nas viagens de Estado, nas nossas preocupações de exportação e tudo, esquecemos os Estados Unidos como se quase não existisse. Isto só para dar um exemplo de que eram coisas que devíamos definir e não definimos. Dito isto... O Dr. Henrique Neto, por acaso, não tem o valor das exportações para os Estados Unidos? De cor não, mas são relativamente baixas. Sim, portanto é um mercado que nós devíamos explorar. Eu acho que sim, aliás, todos os primeiros ministros e todos os ministros dos nossos estrangeiros, quando chegam ao governo, fazem sempre uma viagem para Angola, para Moçambique, para o Brasil, e às vezes dá uma ideia que não falam línguas, não é? Que não é o caso muitas vezes. Porque não vão aos países que são determinantes na economia, digamos, os países qualquer mais país. E Portugal é um pequeno país, e é isso que eu digo muitas vezes, é um país de 10 milhões de habitantes. Com uma estratégia clara e com medidas claras, do meu ponto de vista, não seria difícil sair da crise e retomar o crescimento. Mas é preciso... Carreira, quer colocar alguma questão? Não, mas eu já agora, se me deixar, eu digo que as opções que eu optaria, uma delas... nos últimos anos tem sido aceito mais por palavras do que por ações, que é um privilégio absoluto dos produtos transacionáveis e dos setores transacionáveis. Nós não podemos continuar a exportar menos de 60% do PIB. Nós chegámos agora... Estamos quase nos 40, não é? Estamos quase nos 40 porque o PIB caiu. Sim, claro. Não só por isso. Dê uma nova vida à sua casa com Glade Screed.
Anima o seu lar com fragrâncias que duram até 60 dias. Elimina odores indesejados. E dê a cada divisão uma fragrância refrescante. Ao ligar Glade Discreet elétrico com o seu desenho moderno e elegante, dê uma nova vida à sua casa com o Glade Discreet. Claro, estamos a falar de cerca mas de 40% isso são em produtos porcentagem do produto interno bruto, transacionáveis. sim. Para fazer isso, nós temos que reduzir os custos, as tais rendas que os produtos, que os setores transacionáveis pagam aos setores não transacionáveis da economia, que foram sempre preferidos por todos os governos nos últimos anos. E a maneira de fazer isso, do meu ponto de vista, é por duas coisas. Aumentar a concorrência, e eu defendo uma taxa social única que deveria ser reduzida em 5 a 6 pontos para as empresas de bens transacionáveis, que de uma maneira geral são pequenas e médias, mas também há algumas grandes, que são de uma maneira geral mais mão de obra intensiva, e aumentar num valor equivalente, para que isso não afetasse o orçamento de Estado, as grandes empresas dos setores não transacionáveis, ou seja, aqueles que se limitam, as EDPs, as Petrogals, as Galpes, perdão, as PTs, etc., deste país, que, segundo o doutor, agora não me lembro o nome dele, mas que... Quem? Mas diga, o que é que faz? Dele, que escreveu um livro dizendo que a renda que os setores não transacionáveis e as famílias pagam aos setores não transacionáveis é cerca de 20%. Ou seja, uma taxa desta ordem de grandeza seria ainda deixaria uma grande margem de manobra de vantagem para os setores não transacionáveis. Isso obrigaria também esses setores não transacionáveis que têm bons recursos financeiros, pressionados pelo mercado interno, e com a concorrência, maior concorrência no mercado interno, para se virarem eles para a exportação também, fazendo naturalmente, evoluindo no sentido da diversificação em setores não transacionáveis, ou setores transacionáveis. Está bem, mas essas empresas que o Dr. Henrique Neto refere, para além de serem as mais pujantes do país, são empresas que estão internacionalizadas, portanto já estão internacionalizadas, em relação ao seu core business, não é totalmente verdade. Por exemplo, do caso da EDP. Porquê? Porque são investimentos financeiros que não afetam a economia portuguesa de nenhuma forma. Ou melhor, afetam-na negativamente. Na medida em que se financiam, muitas vezes em Portugal, vão buscar recursos que são necessários para o conjunto da economia, investem, por exemplo, no caso da EDP, nos Estados Unidos, mas que não conduzindo... Não é bom termos empresas portuguesas em 7, 8, 9 ou 10 países? Não, se não conduzir a fluxos... Não é bom para a economia portuguesa, poderá ser para a empresa. Claro. Mas para a economia portuguesa não tem nenhum efeito, porque não conduz, isto é dos livros da economia, não conduzindo. É bom, mas também, quer dizer, quando o senhor diz que não é bom para a economia portuguesa, mas é mau? É mau que as empresas estejam internacionalizadas? É porque retira recursos à economia sem nenhum retorno. Retira? Retira. Porque recursos, por exemplo, financeiros, os empréstimos são feitos, etc. No caso da EDP, os últimos empréstimos têm sido feitos pelos acionistas da empresa, pelos chineses. Muito diferente é, por exemplo, a internacionalização do calçado. Sim. Bom, isso é uma necessidade. Porquê? Porque conduz a fluxos financeiros, ainda bem que estamos a exportar calçado. Mesmo na construção e obras públicas, este recente fenómeno da internacionalização das empresas é bom, é muito diferente. Porquê? Por um lado, porque conduz a alguma tecnologia que é elevada. Conduz a trabalhadores e quadros portugueses, projetos, materiais, matérias-primas, etc. Mas cada empresa tem a sua especificidade, aquilo a que eu chamo de fluxos financeiros. E isso tem uma importância muito grande. Dr. Henrique Neto, agora deixa envolver aqui o Dr. da Carreira, porque senão no final do programa ele diz-me que falou pouco. Não deixamos falar. Exatamente. Não, eu nunca digo que falei pouco. Às vezes falo inoportunamente. Eu sou um cético a respeito das intervenções do Estado na economia. Nós temos exemplos. A eletricidade funcionava razoavelmente. Em 2007, ou não sei o que, o Estado meteu-se naquilo e arranjou este 31. Onde o Estado mete as mãos, as coisas ficam torcidas. E depois não se consegue distorcer, porque os interesses que flutuam entre o poder político e os